Olá, amigos da Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui, estamos de volta com a terceira partida do match entre Vladimir Kramnik e Deep Fritz 10. Esse match ocorreu no finalzinho ali de 2006. É um match que não é tão falado quanto o match do Kasparov, pelo menos eu tenho a impressão de que o match do Kasparov contra o Deep Blue foi aquela arruaça mundial, homem versus máquina. Falando de homem versus máquina, vou colocar as partidas aqui do Kramnik versus Deep Fritz 10 nessa playlist homem versus máquina. A gente já colocou as partidas também do Bob Fischer versus o computador Greenblatt, onde o Bob Fischer brincou com o computador. E também uma partida muito interessante, foi o primeiro game aí onde um computador venceu um ser humano. Foi uma partida, uma variante do xadrez chamada The Alamos Chess. E a gente fez essa partida interessante. Foi contra um aficionado, mas foi bem interessante. Então você pode acessar essa playlist e também sugerir pra gente aí as partidas, os matches que vocês conhecem aqui. A gente não conhece todos os matches. De repente, algum inscrito sabe de um match que foi bem bacana. O pessoal já me falou aí de um match, de uma partida, pelo menos, do Karjakin contra o computador. Então nós vamos atrás dessa partida. Coloquem aí nos comentários o que vocês querem que a gente traga aqui para esta playlist. Vamos para a terceira partida então, sem mais demora, já falei pra caramba. Vamos ver então Kramnik de volta aqui com as peças brancas, jogando contra Deep Fritz 10. E aqui ele vai sair de novo com o avanço D4. Vem cavalo F6 e agora C4 está no tabuleiro. E6, G3 de novo, chamando aqui para a abertura catalã. E agora o lance D5. Depois de bispo G2, D por C4, como na primeira partida. Dama A4, cheque. Depois de cavalo de BD7, dama por C4. Aqui o computador joga com A6. O Kramnik na primeira partida jogou com dama D3. E aqui ele já estava esperando aí alguma novidade do computador diante do seu recuo para D3. Resolveu então pregar aqui uma peça estratégica jogando aqui dama C2. Essa dama também comumente vai para C2 na catalã. Aqui vem o lance C5, normal para as pretas combaterem o peão central das brancas. Vem cavalo F3, Kramnik desenvolve sua peça, vem B6. Agora é o lance do computador. E agora cavalo E5 do Kramnik, já disparando um ataque contra a torre lá em B8. Para defender a sua torre, vem aqui o lance cavalo D5. Né? Não dá para tirar a torre para B8 ou para A7, porque senão vem um cavalo C6 e dá aquele famoso duplex na dama e na torre. Então, depois de cavalo E5, cavalo D5 bloqueando a diagonal do bispo de G2 e agora cavalo C3 pressionando ali o centro, pressionando o cavalo na casa D5. Então vem aqui bispo B7, dando proteção para o cavalo. Cavalo toma em D5, bispo toma em D5, bispo toma em D5, E por D5, e depois de roque o computador vai tomar em E5. Cavalo toma em E5, vem a tomada aqui em E5. Então nós temos aí o computador já com uma estrutura melhor, dado que o Kramnik está com peões dobrados aqui na coluna E. O peão aqui em E5 pode ser um alvo, né? E com essa estrutura aqui na ala da dama já tem uma maioria, né? Uma maioria aqui de peões para as pretas na ala da dama. Isso no finalzinho pode ser aí trágico para as brancas. Então, depois de D por E5, o que o computador vai jogar? Ele vai jogar com dama C8. Né? Qual é a ideia do computador? Colocar a dama em E6. Né? Principalmente porque aqui depois de torre D1 do tio Kram, botando pressão em D5, vem dama E6 para defender esse peão. Dama D3 é o lance agora. Dama D3 interessante. Vem bispo E7. E aqui é muito legal esse conceito do computador do Deep Fritz 10, né? Bispo E7, tá entregando o peão no centro? Tá, mas é interessante notar que já em 2006 nós vemos aí os computadores com uma profundidade estratégica bastante interessante. Por quê? Porque ele está entregando o peão em D5 e a posição resultante, elas vão ter compensação. As pretas vão ter compensação pelo peão sacrificado. Aqui
Vem o lance depois de bispo E7, o Kramnik vai jogar com dama por D5 e torre D8. Obriga o quê? Obriga as brancas a jogarem agora dama B3. É obrigatório. Se tomar dama aqui em E6, tem um intermediário aqui, torre por D1, cheque. O rei sai e aí recaptura e as brancas estão perdidas. Então, por isso aqui, depois de dama por D5, torre D8, dama B3 é obrigatório para manter a torre protegida. E aqui vem torre por D1 e dama por D1. Tá? O computador vai fazer o roque, as pretas estão com um peão a menos, mas considerando que tem um peão dobrado na coluna E e uma maioria de peões de 3 contra 2 na ala da dama, as pretas têm alguma compensação aí pelo peão sacrificado. Então vem aqui dama B3, é o lance do tio Krami, né, buscando troca de damas, e vai vir um C4. Não quer saber de trocar dama e já avança o peão para mobilizar esses peões aqui da ala da dama. Vem dama C3, agora F6 é o lance do Deep Fritz, tá, botando pressão aqui em E5. Óbvio que se toma aqui vai ter bispo por, e a atividade é violenta aqui para as pretas. Tá? Atividade violenta. Interessante que depois de E por F6 ainda dá para jogar um dama por E2. Tá? Dama por E2. Isso aqui seria trágico, né? Tomar aqui em E7 agora seria trágico por dama por F2, cheque, rei H1 e dama F1, checkmate. Então E por F6, dama por E2, bispo F4 para a torre defender a primeira fileira e bispo por F6. Eu gosto da posição das pretas, não sei vocês, mas aqui já tem muita pressão nessa diagonal, tá tocando em B2. Vai jogar o que aqui as brancas? Torre A1 atacando a dama, bispo por C3, torre por E2, bispo D4 e de novo essa maioria é mais perigosa do que essa maioria aqui na ala da dama é mais perigosa do que a maioria das brancas na ala do rei. Depois de F6, vamos voltar para a partida aqui. Depois de F6, que foi o último lance do computador, o Kramnik vai continuar com B3. Joga B3, bota pressão em C4, vem o torre C8, forte lance aqui do computador para retomar aqui em C4 de torre. Suas peças estão muito ativas, o Kramnik, observe, não desenvolveu ainda a sua torre, o seu bispão ainda está parado, então tá aí uns problemas para o Kramnik resolver. Depois de torre C8, ele joga aqui bispo B2. Bispo em B2, se tomar ele vai tomar aqui em B3 de dama, vai querer a troca de damas como ele sempre tenta aqui contra o computador. Bom, depois de bispo B2 vem então B5. Partida continua com dama E3. Depois de dama E3 vem a tomada em E5. Vem B por C4, torre por C4 e bispo por E5. E agora vem o lance H6. Lance H6 aqui na posição. As brancas ainda estão com um peão de vantagem, porém, dada a atividade das peças pretas, e a maioria de peões, de novo, de 2 contra 1 aqui na ala da dama, ainda tem uma compensação por esse peão a menos. A partida segue aqui com torre D1. Colocando a torre na coluna, vem torre C2, pressionando lá o peão em A2. Nesse momento, o computador... O nosso querido campeão aí da Tersec temporada 19, rodando aqui na minha maquininha, já sugere de cara o lance A3. O lance A3 e, por exemplo, se jogar aqui um torre A2 para tentar botar pressão em A3, né, um exemplo aqui do porquê A3 é um lance fino. Porque depois de torre A2... dama C3 já começa a botar muita pressão na posição adversária, justamente a posição do rei. Tá? Um exemplo disso, torre por A3 e dama C7, mantendo o bispo protegido, botando a dama aqui nessa sétima fileira e já ameaçando entrar com torre ali em D7. Tá? Seria uma aqui para as brancas. Então,
Interessante a sugestão do Stockfish Nui nessa posição. O que o Kramnik jogou depois de torre C2? Jogou dama B3. Dama B3 está pregando a dama adversária. Aqui vai vir dama por B3, vem A por B3, torre por E2, ataca o bispo vai ali para D6, quer a troca de bispos, e aqui fica aquela situação, né? O Kramnik, nesse final, tem a mesma quantidade de peões, então bispo D6, se bispo por D6, torre por D6, já começa a bater a linha A6. Né? O computador não vai entrar nessa, vai jogar bispo F6. Vem o lance aqui do Kramnik, bispo C5, agora A5 e bispo D4. De novo, querendo trocar os bispos para não correr riscos. Né? Trocou o bispo, no mínimo, ele empataria a partida. Né? Então, ele está aqui jogando bastante seguro, como sempre jogou. Bispo D4, vem bispo E7 e agora bispo C3 tocando ali em A5. Vem o lance A4. Vai passar o peão, B por A4, B por A4, e agora a torre D7. Tocando ali no bispo, na verdade o tio Krami quer colocar a torre atrás do peão, como de praxe, se você tem um inimigo, um peão avançando, aonde você vai trabalhar contra esse peão, usando a torre atrás do peão e não na frente. Tá? Então é isso que o tio Krami está querendo fazer aqui. Joga a torre aqui em D7, vai tentar colocar a torre em A7 ou... como na partida lá na casa 8, né, porque a partida seguiu aqui com bispo F8, veio torre D8, depois de rei F7, torre A8. Tocando ali no peão em A4 e depois de A3, aqui o tio Krami fala, deve ter pensado assim, eu já capivarei na última partida. Deixa eu empatar isso aqui para eu me sentir um pouco mais confiante e vamos para a próxima. Né? Então, como que o tio Krami resolve empatar aqui nessa posição? Ele manda aqui um torre por F8 cheque. Por quê? Na posição resultante, o rei está bem seguro. Ele vai se colocar em G2 e não tem como esses peões criarem alguma ameaça contra o rei. O bispo está capturando o peão de A3 e ele mesmo protege os seus peões aqui na ala do rei em seguida. Então, torre por F8, legal, o lance do Kramnik. Rei por F8, bispo B4, cheque, rei F7. Quem teria sangue frio para fazer isso aí? Eu sei que o pessoal mais iniciante às vezes olha esses lances e fala assim, meu Deus, eu não faria isso. Está sacrificando um bispo por uma torre. Não, mas aqui tem todo esse fundamento. Né? Ele vai criar uma fortaleza intransponível. Os mestres normalmente conseguem... quando querem empatar, faz esse tipo de jogada, né? Rei F7, bispo por A3, torre A2, ataca o bispo ali em A3, o bispo vai lá para C5, já fica de olho aqui no peão de F2 e pode se colocar em E3 sob a proteção do amiguinho aqui em F2, de forma que não há problema algum para as brancas mais nessa posição. Vem G6, agora H4, rei F6, bispo E3, H5 e depois de rei G2, a partida foi declarada empate. O pessoal comentou aí no último vídeo, da partida do número 2, que o Kramnik, infelizmente, depois de um partidão, depois de ter jogado uma partida digna de um campeão mundial, simplesmente deu um blackout e não viu um mate 1. O pessoal comentou que viu o mate 1, mas vamos, pessoal... Vamos ter um pouquinho de humildade, né? O homem estava lá jogando uma partida de 5 horas. Capivarou, simplesmente, mas depois de 5 horas de raciocínio, né? A gente entra todo felizinho, né? Já comemos o nosso churrasquinho, cervejinha, chega todo tranquilão ali e... tem mate em H7, o Kramnik não viu, que coisa feia, hein, Kramnik? E fica crucificando o tio Krami. Não vamos fazer isso com o tio Krami. Vamos ter piedade do tio Krami, que o homem estava jogando o fino. Mas brincadeiras à parte, o pessoal, a gente gosta de tirar uma onda quando o mestre capivara, né? Porque é raro, né? Os mestres capivara, a gente é mais especialista nesse tipo de coisa, né? Espíritos capivarescos nos possuem com muito mais frequência do que possuem os grandes mestres. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa terceira partida. Foi uma aula de xadrez aqui na Catalã. Jogou bem aqui o Kramnik. O computador mostrou ideias estratégicas que
realmente fizeram ele ter um jogo tranquilo aqui contra o campeão mundial. E acabou que o Kramnik conseguiu essa fortaleza aqui no final e um empate. Queremos saber o que aconteceu na quarta partida. Então se inscreva aí no canal, acione o sininho de notificações. Não deixe de compartilhar com seus amigos, de deixar o like de mestre. E a gente vai se ver então nesse próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!